na parte de segunda-feira, o método e a resposta de Jesus. O objetivo do intérprete da lei era testar Jesus, mas Jesus conhecia as intenções dele. Deus conhece os anseios e os desejos do nosso coração mais do que nós mesmos. E não conhecemos o coração ou as razões dos que nos questionam, não é mesmo? Às vezes, pessoas de outras religiões nos questionam sobre nossa fé. Por exemplo, amigos muçulmanos nos fazem perguntas relacionadas à divindade de Jesus. Eles creem em Jesus Cristo como um profeta, mas os muçulmanos creem que Maomé é um profeta acima de Jesus. Meu querido irmão, eles têm um problema com a divindade de Jesus. No Alcorão diz que o Deus, o Alá, ele não tem filho. Eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Ora, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem filho. Ele deu seu filho amado para morrer por nós. Essa é a religião pura e verdadeira, aquela revelada na Bíblia. Não no Alcorão, mas na Bíblia, porque ali Jesus é filho de Deus e é salvador nosso. Os muçulmanos, quando leem o Alcorão, veem lá que Jesus não morreu na cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Esta é uma verdade fundamental do cristianismo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar. Verdades fundamentais bíblicas do cristianismo que contrariam aquilo que o islamismo ensina. Portanto, quando um muçulmano pergunta para você sobre a divindade de Jesus, ele pode estar querendo saber mais sobre Jesus. Onde na Bíblia ele pode perguntar? Onde na Bíblia Jesus diz que ele é Deus? Em vários lugares. João capítulo 8, 58 diz, Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se declarou Deus quando disse em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E a prova disso é que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele se fez Deus. Queridos, Jesus se proclamou Deus várias vezes. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, Tomé não foi repreendido porque reconheceu Jesus como Deus. Tomé foi repreendido por Jesus pela incredulidade, porque Jesus disse para Tomé, porque viste, creste, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus se reconheceu, Jesus se proclamou como Deus. Em João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, se alguém me pergunta onde é que a Bíblia diz que Jesus é Deus, tem vários textos da Bíblia. Queridos, o verbo é quem criou todas as coisas, ele é Deus, somente Deus cria as coisas. E aquele que criou todas as coisas é que se tornou carne e habitou entre nós. João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o verbo que se fez carne, que é Jesus, ele é Deus. E foi ele quem criou todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, quando um muçulmano pergunta para você, onde na Bíblia Jesus diz que ele é Deus? Você tem vários textos. Quando um muçulmano pergunta para você, por que você diz que existe um Deus? Quando na realidade vocês creem em três seres, seres divinos, a família divina. É isso que nós cremos? É o que a Bíblia diz da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo? Há pessoas que perguntam, pastor, onde é que você vê na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está cheia de expressões que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que somente crer. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eles são? Eu não sei. Deus é Deus. Nós somos seres mortais. Como é que nós queremos entender o infinito, o incomensurável, aquele que é todo-poderoso, onipotente, onisciente? Queridos, nós temos que crer no Pai, Filho e Espírito Santo, sem tentar explicar, porque Deus está acima da nossa compreensão, mas ele se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo, e diz, há um só Deus,
Então, é uma divindade. Não são três naturezas divinas. É uma natureza divina partilhada por aquilo que a Bíblia chama de Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido irmão, embora essas perguntas possam parecer provocativas quando feitas por um muçulmano, mas elas também expressam a necessidade deles de conhecer melhor a Deus. Porque no Alcorão, o Deus que eles adoram, o Alá, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus da Bíblia, esse Alá não se reconhece como pai e diz que não tem filho nenhum. E diz no Alcorão também que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ora, estes exemplos são suficientes para nós entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, não o Alcorão, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque é assim que a Bíblia ensina. Meu querido irmão, nós devemos ministrar aos outros da melhor forma que nós pudermos, independentemente das suas mais profundas motivações. Em Lucas 10, 26, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 10 e o verso 26. Leia comigo. Aqui diz: e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Quando Jesus foi questionado, ele direcionou a mente do doutor da lei para a Bíblia. O sola Escritura. O que diz a Bíblia? O que você lê lá? É assim que nós devemos pensar. Essa deve ser a nossa atitude. Dirigir a mente das pessoas para a Bíblia, a palavra de Deus. O que está escrito na lei? Como você entende? Lucas 10, 26. Jesus apontou para um aspecto importante do aprendizado. Em vez de apenas ouvir o que os outros dizem, precisamos ler as Escrituras, a palavra de Deus. As respostas já estão ali na Bíblia. E o Espírito Santo atua em nosso coração para nos impressionar com o que nós precisamos fazer. Deus nos deu a sua palavra, a revelação escrita, a Bíblia. Nela encontramos toda a verdade que precisamos saber a respeito de como devemos viver, como deveremos tratar os outros e como herdar a vida eterna. Professores e ministros têm papel importante, mas no fim devemos ir à Bíblia em busca das verdades que realmente importam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Este verso não é apenas uma poesia. Este verso revela uma verdade sagrada que aponta para a palavra de Deus e a importância dela para você e para mim. A Bíblia nos ilumina porque ela é lâmpada. A Bíblia nos mostra o caminho, queridos, o caminho que nos leva para o céu. Jesus, a palavra de Deus que se fez carne. Existe a palavra de Deus escrita, que é a Santa Bíblia. Existe a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre direcionou a mente de todos para a palavra escrita. O que isso nos diz sobre a importância da Bíblia e sobre a razão pela qual deveremos rejeitar qualquer raciocínio filosófico ou teológico que diminua nossa confiança na Bíblia? Nós exaltamos a Bíblia acima de todos os outros livros. Nós exaltamos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Como dizia Lutero, sola Escritura, unicamente a Bíblia. O está escrito, o assim diz o Senhor, deve nortear a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a Bíblia e luz para o meu caminho também é a Bíblia. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida, meu querido irmão, através da revelação escrita, a Bíblia. Aleluia!